Olá, eu sou Alcione Bezerra Gomes Barbosa, aluna do Polo de Inhumas, sou graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás, sou membro da Ordem dos Músicos no Brasil. Bem, atualmente eu trabalho como professora de música particular em casa. Bem, professora Saine, na última orientação, você me pediu para que eu definisse, o meu tema problema, que não estava ainda bem organizadinho. Então eu pensei, então eu pretendo investigar a cultura visual, a cultura digital, a imagem, consumo e a arte-educação. Então esse é o meu ponto de apoio. Então é aqui que eu quero estruturar o meu trabalho, vai ser baseado dentro da cultura visual, imagem, consumo e arte-educação. E também você vem pedindo para mim, que eu não deixei claro, o meu público. Igual, eu fiquei assim pensando, porque como eu não trabalho em escola, pensei de fazer esse trabalho assim formal, Vou usar então penso em trabalhar com as minhas alunas de música, porque eu acredito assim que eu tenho uma relação mais próxima com elas, onde vai poder facilitar a minha aplicação do meu projeto que eu pretendo trabalhar. Então, para dar início, assim, a minha investigação parte das observações de como as imagens afetam a vida dos jovens. Saber que sentido essas imagens produzem em seus modos de olhar. Ou seja, como os adolescentes se colocam diante das tendências que se renovam constantemente, na nossa cultura digital. Bem, eu vejo a oportunidade de eu, como professora de arte, discutir a respeito do poder que as imagens têm na vida dos indivíduos, sendo capazes de provocar o desejo de obter objetos de consumo, ignorando a qualidade, ou até mesmo a necessidade, somente pelo fato na vida, só o fato de consumir, sem ter necessidade. Penso que dialogar e desenvolver um trabalho sobre a simbologia mesclado dentro das imagens, eles terão oportunidade de entendimento sobre o perigo da oferta excessiva, para que saibam administrar os hábitos de consumo que lhes são impostos pela mídia. Então, para entender as minhas alunas, os meus alunos, eu pretendo primeiro compreendê-los através de investigações a realidade que envolve a vida dos alunos em relação ao consumo. Pretendo fazer um trabalho envolvendo as artes e suas linguagens, a fim de encontrar a melhor forma de analisar e interpretar suas experiências, que envolvem as imagens de consumo. Meu público será minhas alunas, de música, mais ou menos na faixa etária de 14 a 18 anos, por aí. Vou trabalhar com elas em minha casa, que é onde eu ministro as aulas de música, situada na Rua 3, quadro 12, lote 15, número 230, setor Cruzeiro do Sul, aqui em Sul, Goiás. O meu objetivo é informar e refletir com as imagens relacionadas ao consumo, para que não se transformem em verdadeiras mercadorias, porquanto na sociedade contemporânea em que vivemos, a felicidade às vezes está sendo confundida com a ideia de que, para ser bem-sucedido, é preciso a capacidade extrema de consumir, com mais quantidade do que com qualidade. Então a gente vê isso em nossa realidade, Nós estamos vivendo isso, que as pessoas às vezes consomem mais com quantidade do que qualidade. Não importa o que está na frente deles, como nas telas, dos computadores. O importante então é a quantidade, às vezes, de acesso, de postagem que os nossos alunos fazem.
Às vezes não importa o que eles estão ali assistindo, o que importa é eles estarem o tempo inteiro na frente do computador consumindo, né? Então eu pretendo então ver se eu consigo trabalhar, mostrar para esses alunos a verdadeira, né? O que está por trás dessas imagens, a simbologia, né? O que eles fazem para tentar levar os olhos das pessoas que consomem, assim, viver esse fato, esse conto de fadas, que tudo é lindo, maravilhoso e que são símbolos. Então, no livro Tiranias da Visibilidade, de Nicole Albert e Claudine Roche, nos adverte a respeito de ser visível, né? O quanto os nossos jovens, os indivíduos, toda uma sociedade, o que eles são capazes de fazer para que sejam percebidos ou até visualizados pelos amigos, até que possa se colocar na telinha ali do computador. Então ele quer mostrar assim a sua aparência, ele quer mostrar que ele está bem. Então às vezes ele aproveita dessa oportunidade dessa facilidade que as mídias nos oferecem e se expõe, né, nas telinhas. Então a gente vê a importância. Eu vi assim o tanto que esse livro assim desabrochou, fez com que eu conseguisse assim compreender a importância da imagem, da visualização dessas imagens. Nesse livro ele vem falando muito a respeito assim do exibicionismo, do perigo que a gente corre, né, de não saber às vezes interpretar ou às vezes diagnosticar e decodificar. Então é importante demais esse livro para o meu projeto que eu vou trabalhar, maravilhoso. Na primeira parte, onde vem falando da primazia da imagem, supremacia da aparência, na página 15, no primeiro parágrafo, diz: a injunção da visibilidade parece concomitante ao advento de uma sociedade da imagem, da qual a tela é o símbolo principal. Então a gente vê que pela mídia, né, pela telinha do computador, eles vivem assim um símbolo, coloca a vida como se fosse um símbolo. Então essas imagens servem de simbologias, é como se ensinasse o que eles deveriam fazer, sem nenhuma consciência crítica. Eles estão andando, os alunos, os adolescentes, andam de forma como se fossem robotizados, né? Tudo pela cabeça dos outros. Então, por isso, eu sinto deste modo a necessidade de discutir a cultura digital, tentando abordar a importância da visualidade. Observa-se que a nossa sociedade digital vem colocando o mundo nas telas, a fim de confundir a realidade com o imaginário. Então, destaco a força sobre a visualização das imagens contemporâneas, o quanto influenciam, trazendo possíveis sensações de prazer quando se está diante daquilo que lhe parece ser desejável aos olhos, né? Claudine Roche, na página 17, no terceiro parágrafo, ela também define que a evolução das tecnologias, marcadas por uma aceleração cada vez mais forte, superaria progressivamente os indivíduos, até impedi-los de compreender o que eles fazem e o mundo no qual eles vivem. Então a gente vê que nós estamos passando por momentos preocupantes, né? Que a gente precisa de fazer algo, não podemos ficar na zona de conforto, temos que lutar em prol da visualização a respeito da crítica, da autonomia desses alunos. Então eu quero trabalhar em volta desses artefatos dos aparatos tecnológicos, fazer pesquisa para que eles possam tentar interpretar, visualizar de forma diferente. Penso que para trabalhar em favor da criticidade e autonomia do aluno na contemporaneidade, para aguçar a observação,
é fundamental caminhar pela abordagem triangular de Ana May Barbosa. Como eu falei, eu pretendo trabalhar em volta dos 3 eixos, né, triangulares, para que eu possa trabalhar a crítica, a reflexão, né, no modo de visualizar, de fazer, de interpretar. Pois seus conceitos estabelecem o processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de impulsionar ações que culminem o ato de refletir. Para trabalhar essas relações metodológicas, penso que os 3 eixos triangulares ajudarão a fortalecer a identidade do aluno, pois são fundamentais para que o aluno mergulhe, pesquise e reflita, né, a respeito desse nosso trabalho. Porque depois que a gente conversar com esses alunos, eu trabalhar a minha metodologia, né, que é conversar com elas, pedir para que elas tragam de casa imagens, né, fotografias, elas falarem a respeito do que elas gostam de acessar, né, na internet, e saber o que elas estão consumindo, depois elas falarem a respeito do que elas sentem, do que elas gostam. Aí a gente poder dar o nosso ponto de vista, conversar, mostrar, né, o que realmente há por trás dessas imagens. Eu acho que vai deixar assim, uma certa curiosidade, né, em suas vidas, que elas poderão depois pesquisar, podem buscar, realmente ficar aquilo, será que pode ser realmente isso? Então, eu penso que o trabalho vai ser de suma importância para a vida e o crescimento dessas nossas alunas. Eu vou, então, entrar nesse eixo e tentar abordar esse tema.